domingo passado, eu falei para vocês um pouco da diferença do trabalhar com Deus e do trabalhar para Deus. E hoje eu quero adentrar um pouco mais nessa questão do trabalhar para Deus. Nosso desejo, como igreja, e eu espero que seja o seu desejo, é trabalhar com Deus. Mas nós vamos entender o que significa, então, trabalhar para Deus. Como isso acontece, para que nós possamos entender isso e, então, darmos um passo para trabalharmos com Deus. Para isso, eu quero olhar para a vida de José, e nós vamos olhar até uma fase da sua vida, onde José é vendido para Potifar. Então José chega no Egito, nós vamos olhar a vida de José até esse pedaço da história, e nós vamos perceber que até este momento da história de sua vida, José trabalhava para Deus, mas ele não trabalhava com Deus. E nós vamos perceber que depois, no próximo domingo, nós vamos ver que José passa a trabalhar com Deus quando ele está no Egito. O tema de nossa mensagem de hoje, José, trabalhando para Deus. Até poderia ser José e seus irmãos trabalhando para Deus. Porque nós vamos perceber que há uma ação aqui de José e dos irmãos que levam José até o Egito. Quando nós iniciamos nossa leitura da Bíblia, percebemos que logo no primeiro livro de Gênesis, Deus nos apresenta o seu plano de reconciliação do ser humano consigo mesmo. A partir desta revelação, Deus vai apresentando a nós a história da redenção humana que se concretiza na cruz, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Olhando para a história de onde nós estamos hoje, 8 de março de 2020, se você olhar para trás, então você faz um olhar para trás na história, você vai perceber claramente que Deus veio trabalhando em todo o período desta história, usando homens e mulheres, sendo que alguns destes homens não tinham sequer a consciência de que Deus os estava usando. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, o rei Dario, o rei Artaxerxes. Mas também perceberemos ao olhar para trás na história que alguns destes homens que foram usados por Deus para escrever a história da redenção tinham plena consciência de que trabalhavam com Deus. E aí nós poderíamos levantar, por exemplo, alguns homens profetas, Elias, Eliseu, o rei Davi, Abraão e outros tantos. Então nós temos na história, quando a gente olha para trás, homens que trabalharam para Deus e homens que trabalharam com Deus. Quando se trabalha com Deus, nós temos o quê? A consciência do momento histórico em que nós nos encontramos, né? Diante dos homens e diante de Deus. Então, o que eu quero dizer é que quando eu estou trabalhando com Deus, eu tenho consciência do meu momento histórico em que estou vivendo com Deus e diante dos homens. Você consegue se perceber dentro da história. Consegue compreender por que está onde está. Você sabe por que você está
trabalhando aonde você está trabalhando. Você sabe por que você está nesta igreja hoje? Porque você está trabalhando com Deus. Você está numa comunhão com Deus. Então você sabe o que Deus espera de você. O que você deve fazer neste momento histórico da sua vida. Agora, quando se trabalha para Deus, você não tem a consciência do momento histórico em que se encontra diante dos homens e nem diante de Deus. Sendo assim, você não tem conhecimento claro de como Deus realmente deseja usá-lo. Você está na história, mas não percebe o mover de Deus na história. Não sabe como Deus quer te usar. Então, você acaba não entendendo o porquê está onde está. E nem mesmo porque está nesta igreja. Você não consegue se enxergar dentro da história humana, dentro da história que Deus está escrevendo através da sua própria vida. Trabalhar para Deus não implica em comunhão com Deus. Trabalhar com Deus implica em comunhão com Ele. Entende? Trabalhar para Deus não implica que eu tenha uma comunhão com Deus. Nabucodonosor, Dario, Artaxerxes, não tinham comunhão com Deus, mas Deus os movia na história como quem está jogando um xadrez e vai mexendo as peças, e eles eram instrumentos na mão de Deus, sem sequer ter o conhecimento de Deus e ter uma relação pessoal com Deus. Mas quando você trabalha com Deus, como eu disse aqui, Elias, Eliseus e outros homens, Abraão, o rei Davi, eles possuíam comunhão com Deus. Então Deus se mostrava para eles, Deus se revelava a eles, e Deus então, diferentemente de simplesmente manuseá-los num quadro, numa peça, como num jogo de xadrez, Deus dá a mão para eles e vai andando na história com eles, num diálogo junto com eles. Talvez você esteja trabalhando para Deus. E talvez, durante toda a sua história até aqui, mesmo você sendo um crente, mesmo sendo alguém na igreja, você simplesmente vem trabalhando para Deus. Você ainda não compreende, ou não conseguiu compreender, sua existência na história. O seu valor dentro da história e dentro da igreja da qual você faz parte. Não consegue perceber o agir de Deus através da sua vida. Mas espero eu, sinceramente, que hoje você possa sair daqui decidido a trabalhar com Deus,